Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma semana de postagem de vídeos. Hoje, segunda-feira, 31/8/2020, último dia do mês de agosto. Lembrando que hoje nós estamos fazendo avaliação de ciências, que já está lá no Educare, e amanhã a nossa última avaliação, que será de matemática, tá bom? Quem ainda não fez, corre lá e faz a de ciências, tá bom? Bom, eu já vou começar então a usar os livros do volume 2, que semana passada foram entregues na escola, em horários alternados e dias também. Então, hoje, o primeiro vídeo vai ser de História, tá? O volume 2, tudo bem? E o primeiro capítulo aí, o capítulo 5, porque tá dando continuidade aí, né, do primeiro volume, então nós paramos lá no capítulo 4, então agora a gente abre o volume 2 com o capítulo 5. E nós vamos falar um pouquinho sobre a África, o berço da humanidade. Nós vamos falar um pouquinho desse continente africano, vamos falar das suas riquezas, da sua cultura e, claro, vamos falar sobre os negros, né? Assunto esse que está bem em evidência nesses últimos dias, com questões sobre racismo, que não está bacana, que o negro está tendo que o tempo todo se afirmar na sociedade, mas isso é um assunto para a gente falar lá em literatura, que eu vou querer fazer um trabalho com vocês sobre isso. Então vamos ver o que o livro de História, no capítulo 5, volume 2, está trazendo para a gente sobre a África. Então a abertura da unidade, olha para vocês verem que espetáculo que é essa imagem. É muito bacana, né? Fala assim: você sabia que a África é o berço da humanidade? Os vestígios mais antigos da presença humana no mundo foram encontrados no continente africano. Pode-se dizer, então, que a espécie humana surgiu e se desenvolveu primeiramente na África e só depois, por meio de processos migratórios, que a gente já viu o que é migração, ocupou todas as regiões do globo terrestre. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco da organização política e cultural dos povos da África, especialmente no período anterior ao século XVI, quando os europeus iniciaram a exploração do continente africano. Você vai aprender sobre a diversidade dos povos e culturas que existiam na África naquele período, suas práticas e cotidiano. Conheceremos também mudanças e permanências na história de alguns desses povos, refletindo como eles vivem na atualidade. Então, aqui na página 3, vocês vão grifar tudo isso que está aqui, que é o que nós vamos encontrar nesse capítulo aqui, falando sobre a África, né? O que nós vamos encontrar no capítulo aqui sobre o continente africano. O surgimento da humanidade, página 4, tá? África, lugar de nascimento. Você já se perguntou onde surgiram os primeiros seres humanos? Essa é uma dúvida que ocupou muitas cabeças pensantes. Durante anos da história da humanidade, cientistas, arqueólogos e historiadores tentaram desvendar esse mistério. Atualmente, sabemos que os primeiros humanos surgiram no continente africano. Por essa razão, a África pode ser chamada de o berço da humanidade. Só foi possível chegar a essa conclusão por causa das descobertas arqueológicas. Então, vocês vão grifar para mim de atualmente até arqueológicas. Atualmente está lá no meio do parágrafo. E eu quero que vocês coloquem aí para mim ao lado, pergunta de prova. Com certeza eu farei uma pergunta voltada a essa informação que a gente acabou de receber aqui, que o continente africano pode ser considerado o berço da humanidade, porque graças aos historiadores, os arqueólogos, foram encontrados vestígios humanos no continente africano. Então, olha só. Sítio arqueológico contendo fósseis localizado na África do Sul.
Então, aqui nós temos uma imagem que tá pegando aí meia folha para mostrar pra gente. Na página 5 fala o seguinte: do berço da humanidade, os seres humanos se movimentaram e ocuparam outros continentes. Observe o mapa que ilustra as rotas dessas movimentações. Então, a gente viu lá em geografia que quando as pessoas, elas vão imigrar de um país para outro, elas estão fazendo uma viagem em busca de quê? De melhores condições de vida, de oportunidades, de trabalho, enfim. Não foi diferente isso lá no comecinho da humanidade, não, tá? Então, eles começaram, ali no continente americano, no continente africano, mas aqui abaixo a gente já tem as rotas de migração do ser humano. Então, olha para vocês verem. Esse mapa aqui é o mapa das primeiras migrações humanas. Observe a rota seguida pelos primeiros seres humanos. Então, olha lá. Se a gente for observar, eles ocuparam todos os continentes aqui desse mapa, né? Então, olha para vocês verem. Eles permearam, andaram muito entre os continentes, né? Principalmente os mais próximos, a gente vê que tem uma concentração maior de pessoas, né? As rotas de ocupação da Terra foram mapeadas a partir de vários vestígios encontrados ao longo do caminho. Existem em várias partes do mundo diversos sítios arqueológicos e museus para registrar e preservar a história da humanidade, onde é possível acompanhar avanços e descobertas. Então, vocês vão grifar esse último parágrafo também, que está logo abaixo do mapa, porque está falando pra gente que existem em várias partes do mundo diversos sítios arqueológicos e museus que estão registrando e preservando a história da humanidade. Bom, a gente sabe que o continente africano é um continente com uma riqueza excepcional, extraordinária. E nesse capítulo a gente vai conhecer um pouquinho dessas riquezas e um pouquinho mais desse povo africano. Claro que a gente vai falar de como eles chegaram aqui no Brasil, de como foi a temporada dos negros aqui no Brasil, que a gente já sabe que não foi nada fácil. Mas eu tô achando sensacional a gente abrir o volume 2, capítulo 5, falando sobre a África, no momento que a gente está vivendo tão peculiar, onde o racismo está em evidência, infelizmente, né? Então, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre os negros, sobre a origem dos povos negros africanos, que tanto contribuíram para a cultura do nosso país. E dizer que a cor da pele, ela importa sim, tá? E não se pode admitir, em pleno século XXI, a questão do racismo tão ardente como está agora. A gente vê vários tipos de racismo. De cor de pele, por serem mulheres, nós mulheres sofremos o racismo, a discriminação por ser mulheres, não podemos ocupar um cargo mais alto ou ganhar mais que um homem, porque a gente sofre preconceito. Ontem, no Fantástico, eu vi uma reportagem sobre uma mulher que é cervejeira. Ela se especializou, ela estudou para conhecer os diversos tipos de cerveja. E ela estava num grupo onde, além dela ser uma mulher, ela ainda era negra. E ela sofreu o racismo dos dois lados, por ser negra e por ser mulher. Isso tem que acabar, tá? Então, por hoje, história a gente termina por aqui, falando um pouquinho de como que foram encontrados vestígios da humanidade lá no continente africano. E nas próximas aulas a gente vai desvendando aí o passo a passo. É um videozinho mais curto, é só uma introdução, porque a gente tem prova amanhã ainda, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.